Buenas, 2024 está chegando e eu tenho um alerta muito importante sobre a Bolsa de Valores agora em 2024, um alerta que serve para todos os investidores. Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. E é um alerta sobre isso aqui, tá? A relação de investidores na Bolsa com o resultado da Bolsa. Para que você entenda ele, eu preciso te explicar o que está acontecendo e como a maioria dos investidores está cometendo um erro muito claro agora, pode custar muito caro no futuro. Mas antes de mais nada, comenta aqui, tá? Você está comprando ações agora e mais, esteve comprando nos últimos 6 ou 12 meses? Deixa teu comentário aqui que eu quero ver e quero ver a troca entre vocês, clubistas, que eu sempre valorizo pra caramba. Então, para que você entenda esse alerta, eu preciso contar uma história de burrice de investimentos ou com tomar decisão de investimentos que aconteceu não conosco, investidores brasileiros, mas sim com investidores norte-americanos na década de 2000. E para contexto, tá? A década de 2000 foi uma década muito ruim para a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Tá? O S&P 500, o principal índice de lá, ele caiu cerca de 1% ao ano. E cabe lembrar aqui que foi uma década que começou com o estouro da bolha.com, depois teve a guerra ao terror lá, que começou com os ataques terroristas de 11 de setembro. Depois, todas as coisas estavam se recuperando. No final da década teve a bolha do subprime. Então, no agregado desses 10 anos, na média, os investidores da bolsa que replicaram o índice perderam muito dinheiro. E agora qual o ponto aqui, tá? O S&P 500 ele é o índice. Ele reflete o resultado médio de uma carteira teórica de ações. E mesmo com o índice indo mal, alguns investidores que tomaram boas decisões de investimento, escolheram algumas ações específicas, podem ter tido resultados muito bons. E teve um gestor de investimentos chamado Ken Hibner, que teve um resultado brilhante. O Ken Hibner ele foi gestor daquele que foi o melhor fundo de ações da década, que rendeu cerca de 18% ao ano nesse período. E é para você ter um contexto, tá? Um retorno de 18% ao ano por 10 anos multiplica por mais de 5 o patrimônio de quem investe dessa forma. Numa década em que a média do mercado foi mal, esse é um resultado brilhante. E aí, por ser um fundo, vários investidores investiram nesse fundo, seja do início até o fim da década, seja comprando em alguns momentos e vendendo em outros. Mas o ponto é que qualquer investidor nos Estados Unidos teve a possibilidade de investir nesse fundo, muitos fizeram isso. Esse é o grande ponto dessa história. Embora o fundo tenha rendido 18,5% ao ano, na média, os investidores, os cotistas do fundo, perderam cerca de 11% ao ano. Por que isso, tá? Porque quando o fundo tinha uma performance muito boa, os investidores entravam lá nas suas corretoras e listavam os fundos, os que mais tinham subido, os que mais tinham caído, uma galera entrava na alta. Em 2007, por exemplo, o fundo subiu 80%. E os investidores botaram 2,6 bilhões de dólares no fundo. E aí, quando o fundo começava a cair, a performance não era boa, o que eles faziam? Eles saíam. Em 2008, por exemplo, o fundo caiu 48% e os investidores tiraram quase 1 bilhão de dólares. E aí, quando fizeram uma entrevista para o gestor, para o Ken Hibner, sobre essa curiosidade, sobre o fato do fundo ele sido melhor e mesmo assim a média dos investidores ter perdido dinheiro, o que ele respondeu? Abre aspas. Olha, uma quantidade enorme de dinheiro entrou no fundo quando ele estava no seu topo histórico de rentabilidade e eu não sei o que falar sobre isso, não tenho controle sobre o que os investidores fazem. Enfim, o que eu estou te mostrando aqui é um fenômeno chamado Behavior Gap, que é gap de comportamento, que diz que muitas vezes o desempenho de um investimento pode ser bem diferente do desempenho dos investidores que compraram esse investimento. E o ponto é que isso existe no Brasil também. Eu já desconfiava que o Behavior Gap era um fenômeno global, já desconfiava que ele existe no Brasil, porque basta cruzar aqui o fluxo de dinheiro em fundos de ações com a variação da bolsa, você vai ver que em anos bons de bolsa, pessoas colocam dinheiro em fundos de ação. Em anos ruins, as pessoas tiram dinheiro de fundos de ações. E então, ali em 2013, 14, 15, com 3 anos ruins, as pessoas começaram a tirar dinheiro da bolsa. Subiu bastante em 2016, em que as pessoas ainda tinham tirado bastante dinheiro no primeiro semestre, mas depois disso, numa sequência de anos bons, elas passaram a botar muito dinheiro na bolsa, para depois, em uma sequência de anos ruins, e elas passarem a tirar dinheiro da bolsa. E mesmo desconfiando disso, alguns meses atrás eu me reuni aqui com o time do Clube do Valor, nosso time de gestão de investimentos, e a gente decidiu fazer um estudo sobre o Behavior Gap no Brasil. A gente analisou basicamente 3 fundos. O primeiro, um fundo de ações do Itaú, é sempre aberto para aportes, que representa um veículo de um investidor menos sofisticado, nada contra o Itaú, mas na média o investidor mais sofisticado ele procura outras opções de investimentos do que os bancões. E a gente cruzou para o fundo do Itaú os aportes, linhas cinzas aqui, ou resgates, linhas cinzas para baixo, com a performance do fundo nos últimos
18 anos, e fizemos o mesmo com 2 fundos de 2 gestoras independentes para representar veículos em que o investidor mais sofisticado acaba utilizando. Um desses fundos foi o fundo da IP Participações, também, né, sempre aberto para aportes, que nem o fundo do Itaú, e outro foi o fundo da Dínamo, outra gestora independente, cujo fundo tem uma particularidade. Ele nem sempre está disponível para aportes, ele abre esporadicamente. Você pode ver que aportes aconteceram em raras vezes aqui nos últimos 18 anos, que foram vezes em que o gestor falou: galera, ó, o fundo está aberto para aportes, quem quiser investir, investe, tem poucos dias para fazer isso, depois ele fechava para aportes, e aí os investidores podiam resgatar quando eles quisessem. E a gente estudou o behavior gap desses fundos e olha só que interessante, tá? O fundo do Itaú, ele rendeu 9,8% ao ano nesse período, enquanto o da IP Participações rendeu 13,4% ao ano e o da Dínamo rendeu um pouquinho mais, 15,5% ao ano. Só que quando a gente olha para a rentabilidade do investidor, o que a gente teve, tá? O cara do Itaú, que é o cara menos sofisticado, que tem a maior tendência de entrar na alta e sair na baixa, ele viu uma rentabilidade de apenas 0,4% ao ano, um enorme behavior gap. Já o cara do fundo da IP, que é um cara mais sofisticado que o do Itaú, ele ainda viu um behavior gap, embora bem menor. O retorno dele foi de 11,9% ao ano. E o investidor da Dínamo, que não podia investir, não podia fazer aportes quando ele quisesse, só quando o gestor liberasse, esse cara teve um behavior gap negativo. Enquanto o fundo rendeu 15,5% ao ano, o investidor médio viu uma performance de 16% ao ano. Isso tem tudo a ver com o alerta que eu vou trazer aqui. Mas antes de fazer um alerta, eu queria agradecer o time do Clube do Valor que fez toda essa pesquisa, que faz parte do nosso trabalho. É um trabalho contínuo de estudo, pesquisa, para a gente tomar as melhores decisões de investimento para os nossos clientes de wealth, buscando preservar o patrimônio deles e melhorar a performance, melhorar o potencial de retorno no longo prazo. Ele faz parte do nosso DNA aqui, ter estratégias muito claras e muito bem embasadas para investir. Tá? Eu estou fazendo essa propaganda por quê? Porque no próximo dia 3 de janeiro eu vou fazer uma live totalmente gratuita para quem tiver inscrito, onde eu revelar as nossas estratégias de investimento. Estratégias feitas sob medida para que você evite comprar na alta e vender na baixa, para que você invista com estratégia, não com base em sensacionalismo, não com base em manchetes. E legal que essa aula é totalmente gratuita, não vou te vender nenhum curso no final dela e você pode se inscrever apertando nesse botão aqui no primeiro link na descrição, beleza? Se você leva a sério investir, quer construir uma grande carteira em 2024, vale a pena separar uma horinha para participar dessa. Vamos lá pro alerta, tá? O alerta aqui é para você tomar muito, mas muito cuidado para não comprar na alta, assim como tomar muito, mas muito cuidado para não vender na baixa. E mais, tá? Um alerta para você não comprar ações ou bolsa de valores só porque você acha que a bolsa vai subir, ou não vender ações, bolsa de valores, porque você acha que a bolsa vai cair. E sim tomar decisões de compra e de vendas baseados no seu plano de investimentos, na sua estratégia de investimento. O alerta aqui é para você parar de investir sem estratégia, para você entender como investir sem estratégia pode te fazer ficar para trás. É o cara sem estratégia que tirou 26 bilhões de reais da bolsa depois de 3 anos ruins. É o cara sem estratégia que tirou 25 bilhões da bolsa em 2023, sendo que esse saque foi sobretudo no início do ano, que a bolsa estava meio que no 0 a 0. Que quando a bolsa começou a subir, ali de setembro para cá, as pessoas voltaram a botar dinheiro nela. Quer dizer, o investidor médio, ele é viciado em comprar na alta e vender na baixa. Alerta que não é para você deixar de comprar ações porque está perto da máxima histórica ou na máxima histórica, mas sim não investir em ações sem ter estratégia, sem saber quanto investir nelas, sem saber quando comprar e quando vender. Que é o que justamente gera o behavior gap. Lembra aquele estudo que eu acabei de te mostrar? A gente fez uma simulação com como teria sido o investidor que seguiu a nossa estratégia de alocação de ativos e comprou ações somente quando ações estavam na baixa e vendeu quando ações estavam na alta. Nesse caso aqui, tá, um investidor individual nos últimos 18 anos teria, por exemplo, vendido um pouquinho de ações ali daquela pernada de alta em 16, 17, 18, comprado ações nas maiores crises, seja a crise do Covid em 20, seja aquela queda forte da bolsa entre 21 e 22, e feito isso, né, em vários momentos no passado. E aí, nos últimos 18 anos, a nossa estratégia, tá? E aqui um rápido disclaimer, não faço uma comparação horizontal, não quer dizer que a gente é melhor que a Dynamo ou que a IP, até porque eu estou comparando o fundo deles com custos com um backtest, sem custos, tá? Então essa comparação aqui não é justa, mas faço comparação vertical. A nossa estratégia teria rendido 17% ao ano e o investidor médio que fizesse os rebalanceamentos, que se forçasse a comprar na baixa e vender na alta, teria visto uma rentabilidade de 21% ao ano. Então, o que você tem que fazer para ter melhor potencial de retorno e para seguir aqui esse alerta? Passo número 1, desenhar uma carteira ideal para o longo prazo. Digamos uma carteira que tenha 60% de peso em renda variável, 40% de peso em renda fixa, se você for um investidor mais tolerante ao risco,
pode ter espaço para isso. Você vai lá, monta essa carteira e de 3 em 3 meses tu faz o rebalanceamento, que é o processo de vender um pouco aquela classe de ativos que está com peso maior do que o alvo e comprar um pouco que ela está com peso menor. Então digamos que renda variável caiu 40% num período e renda fixa subiu 5%. O peso de renda variável saiu de 60% para 46,2%. Aí você vai lá e vende um pouco de renda fixa para comprar um pouco de renda variável. Por isso que nos últimos meses a gente está vendendo um pouquinho de ações para a carteira dos nossos clientes, o que está acima do alvo, que não significa que a gente está saindo da bolsa, o que não significa que a gente não acredita muito na bolsa por longo prazo, significa sim que a gente está seguindo a estratégia com consistência, fazendo o contrário do que a maioria dos investidores, que agora sim estão resolvendo aumentar a exposição, assim como a gente passou os últimos anos comprando. É esse tipo de trabalho aqui que a gente faz para os nossos clientes de Wealth, que é o nosso serviço personalizado aí para quem tem mais de 500 mil reais para investir, ou seja, para quem tem 1 milhão, 2 milhões, 5, 10 milhões ou mais, e que a gente está com algumas vagas abertas para uma reunião inicial totalmente gratuita para a gente apresentar o serviço e fazer uma análise da tua carteira, te mostrando como é que você está investindo, o que está legal na tua estratégia macro, o que dá para melhorar e o que a gente faria no seu lugar. Essa reunião gratuita, ela funciona como uma amostra grátis do que a gente tem a te oferecer. E eu consegui aqui com o pessoal do Clube do Valor algumas vagas na agenda dos nossos especialistas para quem estiver assistindo esse vídeo. E aí, para isso, basta você apertar nesse botão preencher um rápido formulário ou o segundo link aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, tem esse aqui em que eu revelo a minha estratégia de investimentos para 2024, bem complementar a esse. Um grande abraço e até mais!